Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 10. Essa aula vai tratar do tema da reprodução do capital. Esse tema é tratado pelo Marx na seção 7 do Capital, onde o título da seção é O Processo de Acumulação de Capital. Nessa seção, o Marx reúne 4 capítulos. Desses 4 capítulos, nós vamos ver apenas 3, que são o capítulo 21, 22 e 23. Então, o capítulo 21 e 22 nós vamos ver agora na aula número 10. E o capítulo 23 nós vamos ver na próxima aula, que é a aula número 11. Então, pessoal, o título da sessão é Acumulação do Capital, o processo de acumulação do capital. Mas o Marx começa a sessão com o capítulo 21, que é a reprodução simples, e na reprodução simples, a acumulação de capital está ausente. Por que o Marx faz isso, né? Se ele está interessado em tratar da acumulação de capital, por que ele começa com um capítulo onde a acumulação de capital está ausente? Simplesmente porque esse é o método de investigação e de pesquisa dele, né? Ele sempre começa do fenômeno mais simples para aquele mais complexo, para que ele consiga separar exatamente as relações de determinação e de causalidade que o fenômeno pode vir a trazer. Então, no capítulo 21, pessoal, a ideia aqui é que a gente consiga entender o que é reprodução do capital e quais são os resultados que a reprodução simples do capital trazem, tá? Qual que é o pressuposto fundamental deste capítulo? É o fato de que os capitalistas consomem por completo a sua mais-valia. Esse consumo por completo é um consumo improdutivo da mais-valia. O que é um consumo improdutivo? É quando os capitalistas usam a mais-valia para comprar meios, para comprar bens de consumo, sejam eles necessários ou sejam eles bens de luxo. Mas notem, o capitalista não está comprando nenhuma mercadoria que vai ser útil para o processo produtivo. Ele está comprando mercadorias para o seu consumo pessoal. Então, é por isso que nós chamamos de consumo improdutivo, tá? Então, quando isso acontece, pessoal, quando o capitalista gasta toda a sua mais-valia em consumo pessoal, a implicação disso é que não há acumulação de capital, tá? Então, essa seção, esse capítulo aqui vai tratar disso. Bom, o que é a reprodução do capital? A reprodução do capital nada mais é do que a repetição contínua do ciclo do capital, do DM'. O Marx começa o capítulo dizendo que todo modo de produção ele precisa se repetir de forma contínua, né? Porque toda formação social produz coisas, né? Se organiza de tal maneira para produzir coisas para garantir a satisfação das necessidades desses indivíduos. Então, é um processo que precisa se repetir continuamente, né? E não é diferente com o capitalismo. O ciclo de produção do capital precisa se repetir continuamente para garantir que o próprio modo de produção continue existindo periodicamente. Então, a reprodução é isso, pessoal. Só que essa reprodução, né, essa repetição contínua do ciclo, ela requer que, ao final de cada ciclo, estejam reproduzidas as condições materiais para que o ciclo seguinte possa se repetir sem interrupções. Então, quais são essas condições materiais, né? Então, primeiro, o produto anual que é produzido ao longo do ciclo, né? Lá no final do ciclo, nós vamos ter um produto total produzido. Estamos chamando aqui de produto anual. O produto anual ele deve ser composto por mercadorias de tipos específicos, né? Então, eu preciso que no produto final hajam mercadorias relacionadas aos meios de produção e também relacionadas aos meios de consumo, porque, do contrário, eu não consigo começar o meu ciclo seguinte. Eu preciso que essas condições estejam repostas, né? Então, significa dizer que do produto anual é preciso necessariamente recuperar o capital adiantado. Não só recuperá-lo do ponto de vista monetário, mas recuperá-lo do ponto de vista dos valores de uso, né? Dos tipos de mercadorias que vão ser possíveis dar continuidade ao ciclo. Então, eu preciso que, para o ciclo seguinte, eu tenha disponível meios de produção, matérias-primas, e tenha disponível também todos os meios de consumo dos trabalhadores para que eles possam reproduzir diariamente sua força de trabalho e vendê-la diariamente para o capitalista. E, finalmente, então, a parte do produto anual tem que se manifestar também, o sobreproduto, como o Marx chama, né, ou seja, a mais-valia, ela precisa se manifestar nas mercadorias que os capitalistas vão consumir. Neste caso aqui, onde nós estamos tratando da reprodução simples, então o sobreproduto ele deve se manifestar em meios de consumo, tá?
Vamos ver isso no nosso ciclo aqui, no ciclo do capital, mas no ciclo expandido, né, onde a gente insere aqui o processo produtivo. Imagine que o capitalista adianta 100 em dinheiro, né, para comprar mercadorias que necessariamente têm que ser meios de produção e força de trabalho. Vejam, se o capitalista pegasse os 100 e comprasse mercadorias para o seu consumo pessoal, ele não estaria realizando um processo de produção capitalista, certo? Então, é preciso que sempre o dinheiro se transforme em mercadorias produtivas, né? Então, aqui é o consumo produtivo do qual nós estamos tratando. Então, imagine que esses 100 se dividem em 50 para comprar meios de produção e 50 para pagar a força de trabalho. Esses meios de produção e força de trabalho são colocados para funcionar, então vejam que a gente indica aqui, ó, com a letra P, esses 3 pontinhos aqui, esses pontinhos significam que a esfera da circulação está sendo interrompida, estamos entrando na esfera da produção. Então, a força de trabalho é colocada para trabalhar numa jornada de, por exemplo, 8 horas, onde as primeiras horas ela vai reproduzir o seu próprio valor e todo o trabalho despendido nas horas restantes se concretiza na forma de mais-valia. Então, se ela reproduz o seu próprio valor, aqueles 50 que ela recebeu de salário, ela está reproduzindo aqui na forma dos valores de uso que vão ser vendidos no final do processo. E na parte da jornada que ela está trabalhando extra, ela reproduz o mesmo valor, porque aqui nós estamos pressupondo que a taxa de mais-valia seja 100%. Mas o produto produzido por esses trabalhadores não custa apenas 100, não podemos esquecer do terceiro elemento, que é o capital constante, que também foi gasto 50 com ele, portanto, temos que acrescentar esses 50 ao valor do produto. Notem aqui que eu estou fazendo uma abstração, para facilitar nosso exemplo, e dizendo que todo o capital fixo se depreciou por completo neste ciclo aqui, de modo que é possível que todo o seu valor se repasse para o valor do novo produto criado. Nós vimos que não é assim que acontece, porque o capital fixo pode durar 10, 20, 30 anos, e em razão dessa duração da vida útil dele, ele vai repassando para o produto apenas a depreciação, apenas um pedacinho dele a cada ciclo. Mas, para a gente facilitar a nossa análise aqui, nós vamos pressupor, então, que o capital fixo se deprecie por completo nesse ciclo, então, por completo, todo o valor dele está sendo repassado, está sendo transferido para o valor do novo produto. Então, o capitalista adiantou 100 em dinheiro, mas ele produziu dentro do processo produtivo, os trabalhadores produziram dentro do processo produtivo um valor de 150. E essas mercadorias, ao voltarem para a esfera da circulação, elas voltam acrescidas de valor. Então, agora o capitalista vai vender esse produto anual e, portanto, ele vai assumir a forma de dinheiro novamente. Então, esse é o ciclo DM de linha que vocês já conheciam e que o que importa para nós aqui é ressaltar o fato de que desses 150 recuperados da venda do produto anual, é preciso recuperar aqui, é preciso guardar os 100 referentes ao capital adiantado, porque é esse 100 aqui que vai possibilitar a continuidade do ciclo. É esse 100 aqui que vai recomeçar um ciclo no ano seguinte. E nós temos aqui a mais-valia, cujo pressuposto da reprodução simples é que ela é totalmente consumida improdutivamente pelo capitalista, tá? Então, o que vai acontecer? O que é a reprodução simples? É quando esse 100 volta lá para o começo para começar um ciclo novamente. Vamos ver como é que isso aconteceria aqui com o nosso diagrama. Então, imagine que no ano 1, eu tenho esse ciclo que nós acabamos de analisar. O capitalista despendeu 100 no início do processo e recuperou 150 no final. Desses 150, ele recuperou o capital adiantado e recuperou a mais-valia, que será completamente consumida de forma improdutiva por ele. Então, vejam uma coisa importante aqui, pessoal, que a gente já conclui. Por trás dessas unidades monetárias, a gente tem que ter em mente que existem um conjunto de valores de uso que foram produzidos. Então, a reprodução do capital nos mostra que, ao final do ciclo, é preciso recuperar não só o equivalente monetário para começar o ciclo, próximo ciclo, mas também que esse equivalente monetário se manifeste em mercadorias dos tipos que são necessários para que o ciclo recomece. Então, que tipos de mercadorias são essas? Eu preciso de meios de produção e de força de trabalho. Então, eu preciso de máquinas, eu preciso de equipamentos, matérias-primas, e eu preciso de bens de consumo, porque são eles que vão
ser consumidos pela classe trabalhadora para que ela reproduza a sua capacidade diária de trabalho. Além desses dois, né, então, dos meios de produção e dos meios de consumo da classe trabalhadora, é preciso também que esses 50 aqui, essas 50 unidades monetárias, se manifestem em meios de consumo da classe capitalista, né? Sejam eles meios de consumo necessário ou sejam eles meios de consumo de luxo. O que vai acontecer no ano 2, pessoal? Ao contrário da reprodução simples, onde no ano 2... nós estamos na reprodução simples. O que vai acontecer? Como o capitalista consumiu por completo a sua mais-valia, no ano 2, ele só vai ter esse 100 para reinvestir. Então, significa que o processo vai se dar exatamente na mesma escala, se considerarmos que nada mais se modificou. Se a composição do capital não se modificar, se a taxa de mais-valia não se modificar, se a intensidade de trabalho dentro dessa jornada não se modificar, então significa dizer que esse capitalista investiu 100 e vai recuperar 150 no final do processo, dos quais ele vai reinvestir os 100 e vai consumir os 50. Ele vai fazendo isso indefinidamente, pessoal, assim por diante. Então, o que nós concluímos da reprodução simples é que se o capitalista consome por completo a sua mais-valia, o resultado final é que não há crescimento da produção. A produção do capitalista se mantém ciclo após ciclo, sempre na mesma escala, tá? Além disso, pessoal, quais são os resultados principais que a gente pode tirar da reprodução simples? Então, o primeiro deles nós já falamos, né? É o fato de que, em razão do capitalista consumir por completo a sua mais-valia de forma improdutiva, então a implicação que isso traz é o fato de que o ciclo do capital se repete sempre na mesma escala, não há crescimento da produção. A segunda coisa para a gente gravar é o fato de que o ciclo do capital, ele recupera o capital adiantado, mais a mais-valia, do ponto de vista monetário. Mas é preciso lembrar que, por trás disso, há valores de uso que foram produzidos. E esses valores de uso precisam atender às necessidades do ciclo seguinte. Então, eles precisam se manifestar na forma de meios de produção e na forma de meios de consumo que vão ser consumidos pela classe trabalhadora e meios de consumo consumidos pela classe capitalista. Um terceiro resultado importante, então, é o fato de que as condições de produção são sempre repostas, né? É isso que garante a continuidade do ciclo. O fato de que o produto anual permite a recuperação do capital adiantado, mais a mais-valia para o capitalista consumi-la de forma improdutiva. Então, isso é uma coisa importante, um dos resultados importantes que a reprodução, mesmo que a gente não esteja analisando aqui a acumulação, mas que a mera reprodução nos mostra, né? E o último resultado bem importante que o Marx enfatiza muito, não só no capítulo 21, mas no capítulo 22 também, é que o processo de reprodução do capital, ele não é simplesmente processo de produção de mercadorias e, portanto, processo de produção de valores. Ele é um processo que reproduz continuamente a relação capital-trabalho. O que isso significa dizer? É um processo que mantém em unidade a classe capitalista e a classe trabalhadora. Em unidade em que sentido, pessoal? No seguinte sentido, os trabalhadores dentro desse sistema só têm para vender a sua força de trabalho. Então, eles precisam que repetidamente os ciclos do capital aconteçam para que o capitalista compre a sua força de trabalho, porque essa é a única forma deles adquirirem os meios necessários para a reprodução da sua própria vida, né? E do ponto de vista do capitalista também, os capitalistas precisam dos trabalhadores, ele precisa encontrar periodicamente, sistematicamente, ciclo após ciclo, os trabalhadores disponíveis no mercado, porque, do contrário, ele não consegue levar a cabo os processos produtivos. Então, o que a reprodução do capital, na sua forma mais simples, mais elementar, mostra é que a reprodução do capital, ela é, acima de tudo, uma reprodução das relações de classe, né? Da relação capital-trabalho, certo? Bom, pessoal, então, tendo em vista essas conclusões, agora o Marx passa a analisar em que medida a acumulação de capital traz novas determinações para isso que já foi analisado. Então, o capítulo 22, o objetivo dele
é fazer toda a análise do que acontece, como acontece a reprodução do capital, agora levando em consideração que nós não temos mais o pressuposto de que o capitalista consome a sua mais-valia improdutivamente, agora é o contrário. Agora nós vamos pressupor que o capitalista reserva parte da sua mais-valia para ser reinvestida no ciclo seguinte. Então, ele pode, o tempo todo, o capitalista está tomando essa decisão de quanto ele vai reservar da mais-valia dele para o consumo pessoal e quanto ele vai reservar para a acumulação de capital. Então, pessoal, a acumulação de capital é isso, é quando o capitalista separa uma parte da mais-valia para ser reinvestida no período seguinte, de modo a ampliar o processo produtivo. Para facilitar, nós vamos aqui fazer um pressuposto, uma abstração, de que o capitalista decide acumular toda a mais-valia adquirida no processo. Então, a abstração que está em jogo aqui é o fato de que o consumo capitalista é igual a zero. Tá? É uma mera abstração didático-pedagógica, ela não tem influência em mais nenhum tipo de resultado. Bom, pessoal, isso que eu acabei de dizer é o pressuposto do capítulo, mas o objetivo do Marx nesse capítulo é um objetivo bem interessante. Nós já falamos sobre isso no capítulo sobre os salários. O Marx, na medida que ele vai avançando nos capítulos do Capital, ele está cada vez mais preocupado em desvendar as mistificações que os fenômenos provocam na esfera da aparência. Então, de novo, ele recupera essa temática que ele já tinha discutido lá na questão dos salários. Mas agora ele está mostrando, lá ele fez com a categoria salário. Aqui ele vai mostrar que a reprodução ampliada, ou seja, a acumulação de capital, ela produz uma mistificação, que é a mistificação do princípio da troca de equivalentes. O princípio da troca de equivalentes, ou o que ele chama de lei de propriedade da produção de mercadorias, nós já vamos ver bem direitinho o que significa cada uma dessas duas leis que ele está colocando aí, mas a ideia, o objetivo dele é mostrar que o princípio da troca de equivalentes é um princípio que está mistificador. Ele mistifica o que está acontecendo efetivamente nas relações de produção capitalistas. Nós vamos ver isso com bastante detalhe. Antes da gente chegar nesse assunto, eu quero recuperar com vocês, então, o exemplo da nossa reprodução simples, mas agora mostrando como que ele ficaria com uma reprodução ampliada. Então, lembram lá, no ano 1, a gente disse que o capitalista investia 100 para recuperar 150 no final. Desses 150, 100 são capital adiantado recuperado e 50 mais-valia. Então, agora, o que mudou, pessoal? Agora, mudou que nós estamos dizendo que o consumo capitalista é zero. Ao invés do capitalista consumir improdutivamente toda a sua mais-valia, o que ele vai fazer é transformá-la por completo em novo capital. Então, ele vai acumular por completo essa mais-valia no período seguinte. Como é que isso daqui ficaria, pessoal? No ano 2, ao invés dele investir apenas 100, ele vai investir a 150, que refere-se ao capital adiantado inicial, mais o capital decorrente da mais-valia. Ou seja, agora ele começa a ter uma parte do capital que é resultado da expropriação do trabalho. Se ele investe 150, ele vai realizar o mesmo processo que ele realizou anteriormente, mas notem que agora aumenta a quantidade de meios de produção que ele comprou e a quantidade de força de trabalho que ele comprou. Nós estamos pressupondo que a proporção entre elas se manteve, né? No ano 1, metade do capital adiantado era meios de produção, metade era força de trabalho, e essa proporção se mantém. Metade, que equivale a 75 unidades monetárias, vão ser compradas em meios de produção, e a outra metade em força de trabalho. Isso não precisa ser assim, nós vamos ver quando a gente falar sobre o conceito de composição do capital, mas isso fica para a aula de número 11. Então, novamente, essas mercadorias, esses meios de produção são colocados para funcionar no processo produtivo e saem desse processo produtivo acrescidos de valor. Então, o capitalista investiu 150 e vai recuperar no final do processo 225. Desses 225, 150 eram o capital adiantado do ciclo anterior, e 75 é a mais-valia que ele conseguiu nesse ciclo, mais-valia essa que ele não vai consumir, que ele vai acumular novamente. E ele vai fazendo isso, pessoal, indefinidamente. Então, no ciclo 3, ele vai agora ter um capital adiantado maior ainda do que no ciclo 2. Isso vai acontecer
periodicamente, continuamente. O resultado disso, pessoal, o principal resultado disso é que observem nos quadradinhos aqui, que diferentemente da reprodução simples, agora aqui sim, aqui a reprodução ampliada implica em reprodução, em crescimento da produção, porque o capitalista deixou de consumir improdutivamente a sua mais-valia e está investindo ela ciclo após ciclo, certo? Então, quais seriam os resultados da reprodução ampliada? Bom, todos aqueles resultados que a gente viu para a reprodução simples continuam valendo para a reprodução ampliada. Então, na reprodução ampliada, as condições materiais precisam ser repostas, tanto do ponto de vista do valor quanto do ponto de vista dos valores de uso, ou seja, os valores de uso produzidos ali precisam atender às necessidades que o capitalista tem em relação a meios de produção, matéria-prima, e as necessidades do trabalhador em relação aos seus meios de consumo, tá? Aqui nós estamos abstraindo que o capitalista não consome nada, então toda mais-valia precisa se representar em meios de produção e em meios de consumo da classe trabalhadora, certo? Mas o principal resultado da reprodução ampliada é a capitalização da mais-valia. E é justamente a capitalização da mais-valia que promove essa conversão da lei da propriedade em lei de apropriação, que o Marx vai discutir nesse capítulo. Inclusive, é o subtítulo do item 1 desse capítulo. Vamos entender um pouquinho, então, o que são essas leis que o Marx está se referindo, né? Lá no subtítulo do capítulo, no subtítulo do item 1 desse capítulo, do capítulo 22, o Marx fala da lei de propriedade de produção de mercadorias. O que seria essa lei de propriedade de produção de mercadorias? O Marx está se referindo àquela lei do intercâmbio de equivalentes, que nós já havíamos mencionado lá no capítulo 4, né? Nós tínhamos chamado de princípio da troca de equivalentes. Então, é disso que ele está falando. Então, quando ele fala de lei de propriedade de produção de mercadorias, ele está se referindo a dois aspectos, ao aspecto jurídico e ao aspecto econômico, né? Porque, juridicamente, essa lei, ela pressupõe que os trabalhadores são livres para venderem a sua força de trabalho, né? Então, eles juridicamente podem dispor a sua força de trabalho do mercado, portanto, essa propriedade que eles têm, que é a força de trabalho, e os capitalistas são os donos do dinheiro, né? Então, eles também, do ponto de vista jurídico, está garantida a propriedade desse equivalente monetário. E, economicamente, nós podemos dizer que todas as mercadorias envolvidas em todo esse processo são vendidas pelos seus valores. Então, a lei de propriedade de produção, ou podemos chamar da lei do intercâmbio de equivalentes, é aquela lei a partir da qual todas as mercadorias são vendidas pelos seus valores, né? Não há trapaça, não há tentativa de fraude aí no ato de compra e venda de uma mercadoria. Todas as mercadorias são efetivamente vendidas pelos seus valores. Bom, e o que isso tem a ver com a reprodução do capital? O que o Marx está chamando a atenção é o seguinte: no primeiro ciclo que o capitalista realiza, né, ele realiza com o capital original, digamos assim, esse capital não interessa para a gente qual é a origem dele, né? Ele pode ter sido conseguido pelo suor do trabalho do capitalista, o que é muito difícil. Ele pode ter sido conseguido a partir de uma herança, o que é bastante comum. Ele pode ter sido conseguido a partir de fraude, de roubo, de pilhagem, o que o Marx conta com bastante detalhe no capítulo que, infelizmente, nós não vamos ver dessa sessão, que é o capítulo sobre acumulação primitiva de capital. Então, esse capital original, né, que o capitalista usa para iniciar o seu processo, ele pode ter a origem as mais diversas possíveis, isso não importa para a gente. Mas quando ele usa esse capital para realizar o primeiro ciclo, esse ciclo ocorre sob o pressuposto da troca de equivalentes, né? Então, ocorre respeitando a troca de equivalentes, porque a força de trabalho é comprada pelo seu valor, né? E aí o primeiro ciclo acontece. Acontece que, ao findar esse primeiro ciclo, é que vai existir a mais-valia, né? E a mais-valia é trabalho excedente, trabalho não pago. Os ciclos seguintes, eles vão começar a funcionar uma parte com o capital original e outra parte com o capital advindo da expropriação do trabalho. Então, o que acontece é que, a partir dos demais ciclos, né, a aparência da troca de equivalentes, ela se mantém.
Veja, a troca de equivalentes se mantém apenas na aparência do fenômeno, mas a compra da força de trabalho adicional, ela passa a ser realizada crescentemente com o trabalho não pago, né? Então, a troca de equivalentes se converte em lei de apropriação. O que é lei de apropriação? Nada mais é do que, ao invés de vigorar a troca de equivalentes, o que está acontecendo aqui é que a extração de trabalho excedente se torna condição para a apropriação de mais trabalho excedente, de trabalho excedente numa escala ampliada. A gente consegue ver isso direitinho, pessoal, num exemplo numérico. O que o Marx está querendo dizer é isso daqui, ó. Imagine que no ano 1 o capitalista investiu 100 de capital, dos quais 50 em capital constante e 50 em capital variável, tá? Taxa de mais-valia de 100%, produziu uma mais-valia de 50%. E aí ele vai acumular completamente essa mais-valia. Então, a parte do capital constante que vai ser acrescido de valor vai ser 25, e a parte do capital variável que vai ser expandida vai ser 25. Então, no ciclo 2, a gente pode enxergar o capital adiantado da seguinte forma: uma parte dele é capital original e outra parte dele é capital advindo da expropriação do trabalho. Por que advindo da expropriação do trabalho? Porque esses 50 são mais-valia, são trabalho não pago, né? Então, o capital adiantado no ciclo 2 equivale a 150, e esses 150 divididos em duas partes vão comprar meios de produção e força de trabalho. E vão produzir novamente um equivalente em mais-valia igual a 75, que vai ser novamente dividido em duas partes para comprar mais capital constante e mais capital variável. O ponto, pessoal, é que na medida que os ciclos se repetem muitas e muitas e muitas vezes, se a gente levar isso ao limite matemático, por assim dizer, nós vamos ver que a parte do capital adiantado que representa capital original, ela torna-se cada vez tão pequena que ela tende a desaparecer. No ciclo 3, a gente já consegue ver que a parte do capital que compra a força de trabalho extra já é maior do que o capital original, né? Nessa parte, essa quantidade de capital aqui que está comprando força de trabalho, 50 equivalem àquele capital original que o capitalista no primeiro ciclo despendeu. Mas essa outra parte aqui, os 25 e os 37, equivalem a essas mais-valias aqui, ó, 25 e 37,5. Então, é isso que o Marx está dizendo. No ano 3, o capital original de 50, que comprou força de trabalho, já é menor que o capital acumulado com base na mais-valia, que vai comprar força de trabalho extra. Isso pode ser visto também aqui no capital adiantado, né? No ciclo 3, o capital original já é menor do que o capital advindo da mais-valia. Então, o capital advindo da mais-valia aqui já é 125, enquanto o capital original é 100. Se a gente levar esse processo ao limite, esta parte aqui vai crescer cada vez mais, de modo que essa parte 100, que é constante, vai se tornando tão pequena, que ela tende a desaparecer em relação ao capital total, né? Então, o que o Marx está chamando a atenção é o seguinte, né? No limite, o capital original tende a desaparecer como magnitude face ao crescimento do capital com base na capitalização da mais-valia. Então, acontece que o acréscimo de força de trabalho passa a ser pago com o trabalho não pago, fazendo da troca de equivalentes apenas a aparência. Vejam, então, se antes eu pagava o capital variável com o meu capital original, a troca de equivalentes, ela era não mera aparência, mas ela era o conteúdo também do processo. Agora, eu compro a força de trabalho dentro daquelas condições jurídicas adequadas, a força de trabalho é livre, ela é vendida para o capitalista por um tempo limitado, ela é vendida pelo seu próprio valor, mas o equivalente monetário que remunera ela é resultado de expropriação de trabalho do ciclo anterior. Então, o que o Marx está dizendo é que este processo, né, a capitalização da mais-valia, faz a troca de equivalentes tornar-se apenas a aparência do fenômeno, né? O seu conteúdo nada mais é do que a troca de trabalho alheio objetivado. O que é trabalho alheio objetivado? É a mais-valia do período anterior. Ela é trocada por maior quantidade de trabalho vivo alheio. Significa dizer que a mais-valia do período anterior vai comprar a possibilidade do trabalhador produzir mais valia no período atual, né?
Então, é isso que o Marx está falando quando ele fala da conversão da troca da lei do intercâmbio na lei da apropriação, certo? Então, pessoal, as conclusões que a gente precisa ter em mente nesses 2 capítulos são essas daqui. Primeiro, o que é a reprodução simples, né? A ideia de que a reprodução simples é o processo contínuo de reprodução do capital, onde pressupõe-se que o capitalista consome sua mais-valia por completo de forma improdutiva e, em razão disso, não há crescimento da produção. A reprodução ampliada, o que é? É o processo contínuo de reprodução do capital, em que o capitalista reserva parte da sua mais-valia para ampliar o processo produtivo do ano seguinte, e a este processo nós chamamos de acumulação de capital, e o resultado desse processo é o crescimento da produção. Então, a reprodução simples ou a reprodução ampliada é sempre uma reprodução da relação capital, da relação de exploração que existe entre o capital e o trabalho, tá? E, finalmente, essa ideia da mistificação, né? A ideia de que a reprodução ampliada, ela se torna um processo contínuo que obscurece o fato de que, quanto mais esse processo se repete, mais esse processo está sendo conduzido com base apenas em expropriação do trabalho alheio, né? Porque a ideia de que ciclo após ciclo, a força de trabalho é comprada, não mais com capital original, mas é comprada com trabalho alheio, trabalho expropriado do ciclo anterior, com o objetivo de se produzir mais trabalho expropriado, né? Então, essa é a ideia da mistificação. Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Essas são as conclusões principais desses 2 capítulos, e nos vemos na próxima videoaula, na videoaula número 11, sobre o processo, sobre a Lei Geral da Acumulação Capitalista. Até mais!